Olá! A gente vai conversar hoje sobre um assunto que mexe com o bolso e com a vida de todo mundo: a auditoria governamental. Parece um nome complicado, né? Mas, na verdade, é a nossa principal ferramenta para saber se o dinheiro dos nossos impostos está sendo bem usado. E a grande pergunta que não quer calar é essa, né? Para onde vai toda a grana que a gente paga em impostos? Será que vira mesmo escola, hospital, segurança? Ou se perde em algum lugar no meio do caminho? Pois é, a auditoria governamental existe justamente para seguir essa trilha e trazer as respostas. Então vamos lá. Para a gente entender como a fiscalização funciona hoje em dia, a gente precisa primeiro dar um pulinho no passado para ver como a própria ideia de administrar o dinheiro público mudou aqui no Brasil. Olha, a administração pública brasileira passou por umas 3 grandes fases. Primeiro, lá atrás, até os anos 30, a gente tinha o modelo patrimonialista. Aqui, o público e o privado se misturavam de um jeito que o Estado era quase propriedade do governante. Depois, a partir de 36, veio o modelo burocrático, que tentou organizar a casa com um monte de regras, processos, carimbos. E, finalmente, dos anos 90 para cá, a gente entrou no modelo gerencial, que está mais preocupado com o resultado final, com a entrega, do que só com a papelada. A diferença aqui é da água para o vinho, né? De um lado, esse modelo antigo, patrimonialista, onde o Estado era tratado como um negócio de família, o que, claro, abriu uma porta gigante para a corrupção. Do outro, o modelo que a gente busca hoje, o gerencial, que tem uma lógica totalmente diferente. O foco é em ser eficiente, transparente e, o mais importante, em gerar valor de verdade para a sociedade. Certo, mas como a gente garante que esse modelo mais moderno realmente saia do papel e funcione na prática? É aí que entra a nossa personagem principal de hoje, a auditoria. Ela é o grande mecanismo que vai lá e confere se as promessas de eficiência e de bons resultados estão acontecendo de fato. E olha só que curiosidade bacana, a palavra auditoria vem do latim audire, que quer dizer ouvir. Antigamente, lá na Idade Média, os auditores literalmente se sentavam para ouvir a leitura das contas e ver se tudo batia, se não tinha fraude. Essa ideia de ouvir com atenção para verificar as coisas continua sendo a alma do trabalho até hoje. Então, qual é a definição mais técnica? Essa aqui do Instituto Rui Barbosa resume bem. A auditoria tem que ser independente, ou seja, sem rabo preso, objetiva, baseada em fatos, não em achismo, e sistemática, seguindo um método. Traduzindo, é um processo técnico que compara a realidade, o que foi feito, com o critério, ou seja, com o que deveria ter sido feito segundo a lei ou a boa prática. Agora, não dá para pensar que auditoria é uma coisa só. É melhor imaginar como uma caixa de ferramentas, sabe? Com diferentes tipos de lupa, cada uma com um foco diferente para poder examinar a gestão pública por vários ângulos. Basicamente, a gente tem 3 tipos. A auditoria financeira é como se fosse um check-up dos números, para ver se as contas fecham direitinho, se os relatórios estão corretos. A de conformidade já vai olhar outra coisa. Ela quer saber se as regras do jogo foram seguidas, todas as leis, os regulamentos, foi tudo cumprido à risca. E por último, tem a operacional, que talvez seja a mais interessante. Ela vai além. Ela não quer só saber se o dinheiro foi gasto certo, ela quer saber se o dinheiro foi bem gasto. Ou seja, aquela obra, aquele programa social, trouxe o resultado esperado? Melhorou a vida das pessoas? Beleza, o auditor foi lá, investigou tudo com as suas lupas, mas qual é o produto final disso? O resultado concreto do trabalho de auditoria tem um nome específico. É o que se chama de achado. E o que é um achado? É bem simples. É qualquer fato importante que o auditor encontra e que, por algum motivo, precisa ser comunicado. Pode ser um problema, claro, uma irregularidade, mas também pode ser uma coisa boa, uma prática de gestão que deu certo e que merece ser destacada. E para um achado ser bem construído, ele precisa ter esses 4 elementos aqui como se fosse um quebra-cabeça. Primeiro, a situação encontrada. O que o auditor viu, qual é a foto da realidade? Segundo, o critério. Como as coisas deveriam ser, segundo a lei ou a regra. Terceiro, a causa. Por que a realidade está diferente do que deveria ser? O que provocou isso? E por último, o efeito. Quais são as consequências desse problema? Qual o impacto real disso? Sem essas 4 peças, o diagnóstico fica incompleto. Ok, já vimos a história, as ferramentas, a anatomia de um achado, mas vamos amarrar tudo isso na prática, no dia a dia. Por que a auditoria realmente importa para todo mundo? A auditoria é absolutamente essencial. Ela joga luz onde antes podia estar escuro. Ela ajuda a combater não só a corrupção, mas também o desperdício, a má gestão. Ela força o governo a ser mais eficiente, mais responsável. E, no fim das contas, o grande objetivo é construir algo fundamental:
a confiança de que o nosso dinheiro está, de fato, trabalhando para a gente. E, para a gente terminar, fica aqui uma provocação. A gente viu o trabalho complexo e importante dos auditores. Mas será que a tarefa de fiscalizar o dinheiro público é só deles? Ou será que a responsabilidade de vigiar, de cobrar e de participar também é um pouco de cada um de nós?